Apareceu. Mas vamos nós. Boa tarde, amigos. É um prazer. Ainda não apareceu, ainda não apareceu. Sim, já está ao vivo. Sim. Já é um prazer estar aqui reunido novamente no Quarentena News. Hoje nós temos um convidado muito bacana, é o Kleber Nunes. Estamos aqui, eu, Jorge Antônio, jornalista, colega, amigo, o Antônio Soares, professor também, e o Kleber, que é o nosso convidado, que é o homem do coletivo Democracia Corintiana, que eu vou explicar por que nós o convidamos. Bom, só o fato dele ser corintiano já justificaria, mas o que acontece é o seguinte, quer dizer, das coisas novas que a gente tem visto nesse momento de manifestação, né, quer dizer, contra e a favor da democracia, a gente percebe, a gente nota, quer dizer, como dado novo, interessante, importante, relevante e alentador, é que há um grupo, né, quer dizer, esse grupo, Coletivo Democracia Corintiana, se manifestando pró-democracia, quer dizer, um grupo ligado a futebol, né, e é curioso que, historicamente, a torcida ela era confinada no espaço da mídia ao esporte, né? Quer dizer, Corinthians, torcida, qualquer tipo de torcida, eventualmente as páginas de polícia, porque tem aquela, né, a rivalidade, futebol mexe com paixão, torcida, brigas, né? E tem grupos que, sem generalizar, quer dizer, isso é a minoria, né? A maioria vai ao estádio para torcer, para se divertir e para celebrar lá o seu time. E a gente está com o Kleber aqui para nos falar sobre esse movimento e essa atitude que nos surpreende favoravelmente, assim, então a gente fica muito feliz em estar com o Kleber aqui. Boa tarde, Kleber, tudo bom? Boa tarde, tudo bom? Muito obrigado aí pelo convite aí, tamo junto aí, vamos bater esse papo bem construtivo, bem legal aí. Maravilha, então, quer dizer, de cara, a pergunta é, quer dizer, o que é o coletivo Democracia Corintiana e como é que ele chega a esse momento de ir para as ruas lutar pela democracia? Tá, sim, Bruno. Primeiro eu queria deixar aqui uma saudação para um companheiro nosso que veio a falecer ontem, o Gabrielzinho. Teve bastante repercussão aí nas redes sociais, então eu queria deixar uma homenagem, a solidariedade para toda a família. Um abraço de todo o pessoal do CDC, do Coletivo Democracia Corintiana, para o Gabrielzinho e para toda a família dele. Nossa solidariedade. Obrigado. Bom, o coletivo, na verdade, tem muita gente que confunde o que é o coletivo com a torcida organizada. Nós não somos torcedores organizados nesse modo tradicional que tem as torcidas organizadas. O coletivo, em 2016, muitos de nós, frequentadores de estádio, torcedores do Corinthians, em 2016, quando estava tendo o processo do golpe contra a presidente Dilma, em várias manifestações, por diversas vezes, a gente se encontrava a Paulista, no Largo do Batata, onde tinham atos contra o golpe na presidenta Dilma. E, na época, um grupo de amigos resolveu fazer uma faixa e levar numa das manifestações, em março de 2016. E aí colocou esse nome, Democracia Corintiana, em homenagem ao pessoal do início dos anos 80, Sócrates e companhia, Casagrande, jogadores do Corinthians que fizeram a democracia corintiana de dentro do clube, e aí levaram essa faixa em homenagem à democracia corintiana dos anos 80, pelo histórico do Corinthians, né, que o Corinthians, quando surgiu, quando 5 trabalhadores se juntaram lá no Bom Retiro para criar o clube do Corinthians, o time de várzea até então na época, foi um time bastante democrático, tudo era discutido entre todos, era contra o racismo já desde o início, porque foi o primeiro clube na época, o primeiro time colocou um jogador preto para jogar, o companheiro Davi. Então foi um time que sempre teve essa vanguarda aí nas lutas das minorias, né? Que era um time que não era elitizado, eram os trabalhadores que estavam se organizando para fazer o time. Passou por essa fase dos anos 80, até quando chegou em 2016 e juntou um grupo de torcedores que frequentam o estádio, levaram uma faixa e foi criado esse símbolo, né, do Corinthians, que é a mão, o punho cerrado, segurando a âncora, que é o escudo do Corinthians. E de lá para cá, e aí teve bastante repercussão no dia lá, muita gente vendo aquela imagem ali, bastante corintiano perguntando, torcedores de outros clubes também perguntando, e a gente não se intitula como uma torcida organizada, apesar de sermos torcedores, frequentarmos os estádios, né, antes da pandemia, a grande maioria frequenta estádios, e é um grupo que discute, basicamente a gente discute políticas, não só para fora, todos nós somos trabalhadores, cidadãos, tem gente de todas as idades dentro do coletivo,
Então a gente discute semanalmente diversas ações que o coletivo pode propor para melhorar na sociedade, né? Porque todos nós somos cidadãos, somos trabalhadores, cada um mora numa região, cada um tem a sua profissão, mas todos corintianos que respeitam e vão lutar sempre até o fim a favor da democracia e a manutenção da democracia. Perfeito. Quer dizer, uma curiosidade, aquele símbolo, não, eu sempre achei que fosse o Sócrates, não é, né? Quer dizer, o Sócrates usou o símbolo anterior ao Sócrates. Essa questão do punho cerrado é um marco histórico assim, na sociedade. Teve jogadores, atletas em Olimpíadas, teve uma ocasião, atletas negros dos Estados Unidos, quando ganharam as medalhas de ouro e prata, eles levantaram a mão, punho cerrado, que é um punho mostrando a vanguarda, a luta, a resistência da população, né? E a gente costuma dizer que são as minorias, mas no Brasil não é o caso, né? A gente fala, os negros são as minorias, mulheres, mas já são a maioria na sociedade. É um símbolo de resistência, de força, de luta, e segurando a âncora, que é o escudo do Corinthians, né? Perfeito. Olha, estamos tendo a adesão de um carioca corintiano, que é o Marcelo. Agora vai o Corinthians, é isso aí. Sou um corintiano apaixonado. Eu estou com a do CDC aqui. Mas o que é interessante, Kleber, Oi. o que é interessante é que você me disse que o coletivo Democracia Corintiana ele aceita torcedores de outros clubes. Você podia contar um pouco para a gente isso? Esse foi um dos debates que a gente teve um tempo atrás, porque apareceu algumas pessoas, principalmente querendo a camiseta, né? E a gente vai para as manifestações, o pessoal acaba vendo a camiseta, muita gente vê a camiseta e sabe que é em alusão ao Corinthians, o nome do Corinthians, pessoas que pedem. Então, assim, a gente tem pessoas que procuram, que querem participar, querem estar junto. No domingo passado, depois da manifestação no Largo da Batata, quando eu cheguei em casa vendo eu estava lá na manifestação, eu vendo algumas mensagens, algumas postagens que o pessoal mandou, tem um amigo meu de trabalho, ele é palmeirense, frequentador de estádio, mas ele me mandou uma mensagem falando que ele quer muito uma camiseta do CDC, ele falou que para ele não tem esse problema, falou, o CDC é democrático, aceita todo mundo, as minorias estão tudo junto, então ele, assim, não tem como explicar, né, o símbolo do Corinthians ali no nosso escudo, nosso brasão, o símbolo do CDC, mas tem pessoas de outros clubes, de outras agremiações que acabam gostando, sendo fã, querendo conhecer, querendo estar próximo. A grande maioria do coletivo é de corintiano, mas a gente tem um companheiro que ele fala que ele não torce para time nenhum, ele não torce para nenhum clube em específico, mas que ele está junto com a gente no CDC. Mas me permite, Kleber, por favor, Bruno, que está coordenando essa mesa, me permite, o que foi nos passado a princípio, que a gente ouviu na imprensa e até, acho que por integrantes também do coletivo, é que haveria pessoas de outras torcidas, uma vez que a sua reivindicação não era uma reivindicação corintiana, era uma reivindicação cidadã, não é isso? E eu observando ali as manifestações, eu não vi, por exemplo, camisas de times rivais. Eu gostaria que você explicasse isso. Primeiro, a questão da não presença de camisas de times rivais. Essa eu gostaria de saber. Segundo, é realmente a questão da manifestação, porque a manifestação, neste momento, a manifestação presencial, a manifestação de grupo em praça pública ou em ruas, ela é algo que vem sendo diariamente repelido pelas autoridades sanitárias, não é? Então, eu gostaria que você explicasse essas duas coisas. Primeiro, você levar... Eu acredito que deva ter ali quase 1.000 pessoas, não é? No momento em que isso é desaconselhado, não é? Segundo, o fato de eu não ter visto, eu adoraria ter visto, camisas de time adversários ali num momento democrático. Tá, Marcelo, assim, são duas coisas. Primeiro, teve a primeira manifestação que teve na Paulista, há 2 semanas atrás. A gente tinha combinado de todo mundo, a gente acabou chamando a paisana. Todo mundo vai à paisana para não ter esse problema. Nunca foi feito uma manifestação onde estaria todas as torcidas juntas ali. Eu não digo todas, mas as torcidas antifascistas, né? Então eu mesmo não fui com a camiseta do CDC, do Corinthians, eu estava com a camiseta preta e a grande maioria estava assim.
mas tinha assim lá junto, e tinham grupos, pequenos grupos com a camiseta dos seus clubes, a maioria era do Corinthians, mas tinha o pessoal da torcida do Palmeiras, tinha São Paulinos, tinha Santistas, tinha torcedor do Fluminense que estava junto lá na Avenida Paulista, mas eram poucas pessoas que estavam identificadas, estavam com a roupa. Eu tenho algumas fotos aqui que mostram na hora que o pessoal do Palmeiras chegou com a bandeira deles, um grupo com roupa verde, camiseta do Palmeiras e algumas torcidas organizadas do Palmeiras. A gente estava tudo junto ali na Paulista fazendo a manifestação que a gente até estava debatendo. Falou, nós somos aniversário, sim, dentro de campo, no esporte. Mas a luta que a gente está travando agora a favor da democracia é para todos. Então não tem clubismo nisso. Então tinha, assim, pessoas de outros clubes, estava todo mundo junto. No primeiro ato maior, que foi na Paulista, há 2 domingos atrás. Nesse segundo ato, que foi no Largo da Batata, também tinham algumas poucas pessoas com roupa de time. Até na hora que eu subi no caminhão de som, que eu fiz a fala pelo coletivo, em cima, na frente do caminhão, tinha uma banca de jornal, alguns comércios ali, tinha um pessoal ali próximo com a camiseta do São Paulo e do Palmeiras tudo junto. Então, assim, tinha nas duas manifestações. Mas a gente está extrapolando essa questão do revanchismo, do adversário no futebol, porque a democracia é muito mais importante. Então, tem pessoas antifascistas em todas as torcidas, está sendo discutida a nível nacional, com diversas torcidas de futebol, e estamos junto com esse pessoal que é antifascista e a favor da democracia antirracista. Não podemos tolerar isso, nem dentro do futebol, muito menos na sociedade. Então, tinham, sim, é que as imagens que apareceram ali da manifestação de domingo acabou meio que repercutindo mal no final por conta dos fascistas que vieram provocar lá e a polícia começou a controlar e acabou tendo uma confusão no final. Mas estava todo mundo junto, sim, São Paulinos, palmeirenses, santistas, a maioria que estava ali no dia era de corintianos. E sobre torcida dentro do CDC, é porque como nós somos, a maioria dentro do CDC são torcedores do Corinthians, tem gente que está no CDC que é filiado ou sócio de uma organizada ou outra. Isso não tem problema nenhum. Então tem gente da Gaviões, tem gente da Estopim, do Camisa 12, de diversas torcidas do Corinthians dentro do CDC. E para a gente isso é muito bem-vindo e a gente leva a nossa discussão, nosso debate para todos os torcedores do Corinthians que a gente conseguir alcançar, né? Mas essa pergunta que o Marcelo, a segunda parte, vocês estavam de máscara? A manifestação. No domingo, porque teve uma manifestação do pessoal do Somos Democracia há 3 domingos atrás, com um grupo pequeno, e aí a gente fez o debate para estar junto no domingo seguinte. E aí uma das coisas que a gente está debatendo, todo mundo de máscara, todo mundo procurar manter o distanciamento e o álcool em gel. Então tinha bastante gente na Avenida Paulista, mas procurando manter o distanciamento, todo mundo de máscara, o álcool em gel. E dentro do CDC, até foi um dilema, porque vários companheiros e várias companheiras do CDC gostariam de ir, mas por serem do grupo de risco, seja pela idade ou por ter uma diabetes ou algum problema, acabou não indo. E no domingo passado, no Largo da Batata, a mesma coisa. A gente falou, oficialmente vai quem pode, nós não vamos convocar o pessoal para estar na rua, nós não vamos fazer isso, tem que respeitar quem não pode ir para a manifestação por ser do grupo de risco, mas quem não puder ir na manifestação, nos ajude compartilhando nas redes sociais, divulgando. E aí foi o que foi feito. Bastante companheiros nossos do CDC que não puderam ir, nós até levamos uma bandeira, uma faixa bem grandona lá. Na hora eu filmei, já mandei no grupo nosso no WhatsApp, o pessoal começou a compartilhar nas redes sociais. Então, o pessoal que não pode ir por conta de ser do grupo de risco, ficou em casa ajudando nas redes. E quem foi, procurou manter o distanciamento. Lá no Largo da Batata foi distribuído máscara para quem não tinha, mas a grande maioria já tinha máscaras. Álcool em gel, a todo momento, o pessoal da saúde passando com garrafinhas de álcool em gel para o pessoal ficar limpando a mão, procurar ficar um pouco, 1,5 metro, 2 metros de distância. O pessoal do MTST, que também estava no Largo da Batata, eu cheguei lá por volta de 10 horas da manhã, eles já estavam demarcando o piso para o pessoal manter um distanciamento. Então foi organizado, mas só que na hora que começou as falas no carro de som, o pessoal meio que acabou chegando próximo do carro de som. Então ficou um pouco mais tumultuado ali perto do carro de som, mas ao redor ali do Largo da Batata, eu acredito que tinha bem mais de 1.000 pessoas ali, mantendo um certo distanciamento, sim. Agora, quer dizer, é uma frente, um movimento, enfim, um coletivo, né? Ele é pluripartidário, ele não tem partido. Sim.
Né? Dentro do CDC, tem pessoas que são filiadas a alguns partidos, mas a maioria não é e não tem problema nenhum. Ali é um coletivo da democracia corintiana. Então, tem gente que é filiada a um partido ou outro, tem gente que tem uma profissão, tem gente que tem outra, tem gente que participa do seu sindicato profissional. Eu mesmo, eu sou diretor do sindicato profissional da minha categoria, eu sou metalúrgico aqui no ABC, sou diretor dos sindicatos metalúrgicos do ABC, e corintiano desde quando eu nasci. Então, participo do coletivo já faz algum tempo. E eu também acabei chegando no coletivo quando eu vi o símbolo. Eu estava numa das manifestações, vi a bandeira, vi o símbolo, fui conversar com o pessoal. Eu nunca vi esse símbolo no estádio, lá no jogo do Corinthians, nem nada. Comecei a conhecer o pessoal, comecei a participar. Kleber, muito bom, né? Oi. Kleber, bom, você falou que é metalúrgica do sindicato e tal. Temos chance, então, de ter novamente um metalúrgico na presidência da República? Ou seja, você pensa em entrar na política partidária? Jorge, bastante gente, principalmente essa semana aqui, por conta eu acabei fazendo a fala lá no domingo passado, teve uma repercussão com os amigos, pessoal mais próximo, o pessoal do meu trabalho, os parentes. Então, muita gente falando se eu ia me candidatar, que eu estava me expondo. Não tenho interesse nenhum. Eu sou filiado ao PT há bastante tempo. Não tenho interesse de me candidatar a nada, seguindo a carreira política partidária, não. Eu sou militante, estou junto, debato, mas eu não tenho interesse no momento de me candidatar, não. Agora... E só você falou se temos chance de ter um metalúrgico novamente na presidência, eu espero que o presidente Lula se candidate de novo em 2022, né? Agora, conta um pouco para a gente, assim, quer dizer, como tudo é novidade. Como é que vocês se estruturam? Quer dizer, você falou que vocês têm um grupo, que vocês têm, enfim, o WhatsApp. Claro que a rede social facilita muito hoje, né? A mobilização. Mas como é que vocês se organizam? Como é que vocês deliberam? Enfim, como é que vocês estão trabalhando? Tá. Eu estou vendo aqui, está aparecendo para mim diversas mensagens. Já vi minha cunhada, meu irmão, agora bastante gente. Um abraço para todo mundo aí. Obrigado por estar assistindo. Assim, a maioria das coisas que a gente vai fazer, porque a gente não tem financiamento, não tem, nós mesmos do CDC acaba fazendo vamos fazer uma faixa. A quanto que custa a faixa, a gente passa o chapéu, né, como a gente costuma dizer. Cada um doa o quanto pode doar, arrecada um dinheiro e faz uma faixa, né, o bandeirão que a gente levou no domingo passado, foi feito dessa forma. Então tudo que a gente vai fazer, a gente mesmo acaba bancando, né, as ações que o CDC vão fazer, a gente acaba, cada um contribui com o que pode, quem pode estar presente vai, quem pode doar um dinheiro doa. Não é uma organização que tenha fundos, que tenha dinheiro de algum lugar, algum patrocinador, não tem isso. Somos nós mesmos no dia a dia, e a gente acaba fazendo, agora, por conta da pandemia, a gente faz reuniões tudo por online também, né? Então, semanalmente a gente tem as nossas reuniões, mas antes da pandemia, tinha as reuniões semanalmente e era numa pizzaria. O pessoal que podia ir, a gente tem uma pizzaria que o pessoal se encontra, come uma pizza, bate um papo, debate. E agora mudou um pouco a discussão por conta da situação política e econômica do país, questão da pandemia e tudo mais. Mas antes era mais para debater a democratização do futebol, a popularização de novo, porque o futebol acabou virando um pouco elitista depois que vieram as arenas. Então é mais discussões voltadas ao clube que agora extrapolam para a sociedade. Apesar de que antes disso, da questão da elitização do futebol, principalmente depois da Copa do Mundo, já tinha essa discussão da sociedade, porque foi onde que acabou nascendo o CDC, foi na luta, na rua, que amigos se encontraram e acabaram criando, né, em março de 2016. Kleber, me perdoa, Bruno, só rapidamente. Você me disse, a gente percebendo as manifestações de 2013 para cá, as manifestações foram marcadas pela não presença, pela ausência de partidos políticos, o que era um sinal para todos nós de que o povo, né, que aqueles que frequentam as manifestações já estavam cansados de política partidária. Você levou isso em consideração? Porque você fala que assim, no seu discurso a gente se entrega também, né? Você fala um pouco ali que houve um determinado golpe, você fala que gostaria do Lula de volta e tal. Na verdade, o que a gente vê é que o discurso partidário tem sido um discurso repelido pela maioria das pessoas, inclusive nas redes sociais, a gente acompanha isso. Você levou isso em consideração? Você leva isso em consideração?
na hora de você organizar o pensamento do CDC? Porque essa organização de pensamentos, você está agora, neste momento, preocupado com as práticas antidemocráticas desse governo, não é isso? E não Sim. A questão partidária, correto? É correto, assim, eu, antes de eu estar no CDC, eu já tinha meu partido político, sou filiado, acompanho há bastante tempo. Como tem outros companheiros dentro do CDC que são filiados a outros partidos políticos, ou tem muita gente que não é filiado a nenhum partido político e que debate também. Mas eu acho que, por conta de 2013, toda aquela alavanche que teve, não só no Brasil, teve a Primavera Árabe, tantas coisas acontecendo naquela época, em 2013, acho que a gente perdeu um pouco. A gente perdeu um pouco essa narrativa, né? Porque começou lá que era contra os 20 centavos de aumento do transporte público, aí começou a vir um monte de gente reivindicando um monte de coisa. A senhora deixou o adubo para as pessoas lá e eu falei que... Alô, pode falar, Cleber. Está vazando um som aí, gente. Tá vazando algum som aí. Isso, continua, Kleber, por favor. E aí, então, em 2013, eu acho que a gente perdeu um pouco disso, porque começou a juntar vários grupos, cada um reivindicando o que queria, não tinha um líder, não tinha um comando, não tinha uma direção clara, e eu sou contra isso, essa questão de falar, é suprapartidário. Não, a gente tem, cada um tem o seu lado, sim, na história. A gente, que nem eu sou filiado ao PT, tem companheiros que são filiados a outros partidos, a gente debate, discute, respeita um ao outro, fala, isso pra gente é tranquilo dentro do coletivo. Mas cada um tem as suas opiniões, as suas posições, e é uma coisa bastante saudável. Você tem bolsonaristas arrependidos lá também, não? Dentro do CDC eu não conheço nenhum bolsonarista. Dentro do CDC eu acho que eles nem chegaram perto da gente, porque viram que acho que já desde o nome, né? Porque a grande maioria desses bolsominions são antidemocráticos, né? Mas dentro do CDC eu não conheço nenhum que tenha declarado ter votado no Bolsonaro. Não conheço, não. Tem uma observação aqui do colega nosso, o Marquinhos, ele diz o seguinte, que ao contrário da lenda, da máxima, do bordão, agora tudo começa em pizza. Você estava... Marcos Gera. Uma questão, Kleber. Oi. Uma das coisas que tem sido colocada é que alguns movimentos, mesmo de 2013, era um movimento que não tinham pautas claras, né? Tem uma autora maravilhosa, Judith Butler, que ela fala corpos e aliança e a política das ruas. Ou seja, quando os corpos estão em aliança nas ruas, de certa forma, independente de não ter uma pauta clara, uma pauta definida, institucionalizada, do tipo impeachment, contra o impeachment, judicializar os erros do presidente, embora não ter uma pauta dessa, nós sabemos que quando os corpos em aliança vão para as ruas, eles são uma manifestação política. Mas eu queria insistir, porque eu já ouvi dizendo assim, muito interessante o coletivo Democracia Corintiana e outros grupos que estão indo às ruas, mas qual é a pauta? Qual é a pauta no momento? É contra que nós estamos realmente no momento que estamos com nossos corpos ocupando as ruas, no momento de pandemia, qual é a pauta política? Qual é a pauta desse movimento? Acho que é bem legal essa pergunta, mas acho que, em resumo, bem simples e bem claro, o que a gente tem até debatido um pouco, se não tirar o Bolsonaro, a gente não consegue salvar a democracia. Então, assim, o primeiro ponto é esse, para a gente continuar mantendo a democracia, porque o presidente que está aí, todos os dias a gente vê escândalos e interferência nas instituições democráticas. A última, agora recente, ele quer instituir que o ministro da Educação dele coloque reitores nas universidades, sabe, por conta da pandemia que não vai ter eleição, querem suspender a eleição, onde eles poderiam manter o atual reitor ou colocar o professor que tiver mais tempo lá no conselho. A gente sabe que já existem as regras. Tentou interferir na Polícia Federal, IBAMA, em todas as instituições que já existem no Brasil, as falas deles, não só do Bolsonaro, mas do governo dele como um todo, sobre o Congresso, sobre a STF, então todas as instituições. Então o primeiro ponto para a gente é a manutenção da democracia.
A gente fala, muita gente pergunta, mas vocês se intitulam antifascistas, como que é isso, como que não é? É porque a gente sabe que esse tipo de adversário que quer armar a população, que é contra quem, ele quer acabar com quem é contra o governo dele, é típico de fascista. Então a nossa pauta principal é essa. No movimento de domingo passado, aí teve o episódio que aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd, e aí a questão do racismo aflorou bastante lá em diversas partes do mundo. No domingo passado, o pessoal do movimento negro esteve junto com a gente lá no ato, também com a bandeira antirracista. E a gente está junto e a gente apoia também essa bandeira, que não pode ter racismo nem dentro do futebol, nem homofobia, nem machismo, e muito menos na sociedade. Eu acho que é isso que acaba levando a gente para a rua. Até uma das frases que bastante gente comentou que eu falei, a gente sabe do perigo, do risco da pandemia, do vírus, mas a gente tem uma praga em Brasília que se a gente não acabar com essa praga, vai acabar com o país. Uhum. E qual é a pauta para o futebol? A pauta do coletivo para o futebol? O futebol tem uma dimensão tribalista, né? De identidade. As pessoas se agarram na camisa, no amor ao seu clube, e muitas das vezes isso, como o Bruno colocou, termina nas páginas policiais. E qual é a pauta para o futebol brasileiro, para o futebol paulista do coletivo? Uma das coisas que a gente já vinha debatendo há um tempo é a volta da popularização do futebol. Por exemplo, de quarta-feira o jogo começa só depois da novela, porque a emissora de televisão comprou os direitos, então todo mundo tem que esperar o horário da novela acabar para assistir o jogo. Só que para quem frequenta o estádio, o torcedor que gosta de assistir o jogo no estádio, da meia-noite e pouco, quando acaba o jogo, muitas vezes o metrô já está fechado, não tem acesso para ir embora, e fica muito corrido. E até para ir para o jogo também. A pessoa sai do trabalho, tem que ficar esperando bastante tempo, dependendo da região que a pessoa mora, para poder ir para o estádio assistir um jogo. Essa é uma das pautas que a gente vinha debatendo, que é a popularização de novo do futebol. Porque é bastante complicado, porque o futebol é um esporte muito popular no Brasil, muita gente assiste, curte, mas hoje o filho de um trabalhador ou um trabalhador não consegue ir para o estádio pelo preço do ingresso, por exemplo. Então tem esses debates. A gente tem pessoas do CDC que discutem internamente dentro do clube, são sócios do clube, levam esse tipo de debate. Eu lembro que antes da Arena Corinthians, eu ia no Pacaembu, eu cadastrava meus filhos lá no site, porque eram menor de 12 anos, não pagava para entrar. Quando mudamos para a Arena, não, é estádio privado, a legislação é municipal, então estádio privado tem que pagar criança, idoso, tem que pagar todo mundo. Essa foi uma das pautas que a gente debatia muito. Hoje no estádio do Corinthians, para menor de 12 anos e idoso, é gratuito o ingresso, tem que se cadastrar. Então, são pautas para levar de novo o povo para o futebol. Questão do horário, questão do preço e tudo mais. Então, a gente debate bastante esse tipo de coisa e a gente está vendo o que está acontecendo alguns deputados, alguns senadores, por exemplo, querem fazer o futebol empresa, né? A gente está vendo, acompanhando o que está acontecendo com o Cruzeiro, com diversos clubes. Qual que é o compromisso que esse povo tem? Eles só querem ganhar dinheiro, só que futebol é cultura, é tradição, é popular, é do povo. A gente tem o senador aqui no estado de São Paulo, quando ele era deputado, ele apresentou um projeto de lei, e agora ele está no Senado, apresentou um projeto de lei querendo acabar com as torcidas organizadas. Então, muitas vezes, tem gente que criminaliza a torcida organizada, mas não conhece, não vê o papel social da torcida organizada. Muitas torcidas organizadas agora, no meio da pandemia, estão coletando cestas básicas, alimento, material de higiene, para a população que está desempregada ou que não está tendo renda no momento. A torcida organizada tem um papel, sim, ajuda muito os clubes de futebol, só que desde os anos 90, meados dos anos 90, por conta de brigas e conflitos que teve, a gente vê que tem um grupo de políticos, na época não eram nem políticos e acabaram virando políticos por conta dessa discussão, que querem acabar com a torcida organizada e não deixa a torcida organizada mostrar o debate. Há quanto tempo já no estado de São Paulo é torcida única num clássico? Então, esse tipo de debate a gente quer fazer, e talvez esse momento que a gente conseguiu juntar diversas torcidas junto com a pauta comum, que é a democracia, quem sabe daqui para frente a gente não consegue retomar essa discussão de como já teve diversas campanhas de paz no futebol, sem homofobia dentro do futebol, sem o machismo, que a gente sabe que vai levar um tempo. Você é membro de alguma torcida organizada? Eu sou filiado a Gaviões da Fiel, E a Gaviões da Fiel não recebe subsídio do próprio clube para existir, por exemplo, para poder ir?
Eu me filiei na Gaviões da Fiel há muito tempo atrás, acho que no início dos anos 90, e eu ia para o jogo junto com amigos meus que eram da Gaviões da Fiel. Depois que eu casei, eu fui morar no interior de São Paulo e eu me afastei. Aí eu parei de ir para jogo, porque eu morava no interior. Quando eu voltei do interior a morar no ABC, em 2004, aí já estava com essa questão de fiel torcedor e tudo mais, porque uma das maneiras que a gente conseguia comprar o ingresso para ir no estádio antigamente era ser sócio de alguma torcida organizada. Era difícil de você chegar na frente de um Pacaembu, de algum estádio ou do Parque São Jorge para comprar o ingresso para assistir todos os jogos. Você consegue um jogo ou outro, mas uma final, um clássico, alguma coisa era muito difícil. E através das torcidas organizadas a gente conseguia. Quando eu voltei a morar em São Bernardo, eu voltei de Sorocaba, aí eu fiz o plano sócio-torcedor, fiel torcedor, e aí ficou mais tranquilo para comprar ingresso e eu parei de frequentar Gaviões da Fiel. Então eu não sei te dizer com propriedade como que funciona essa questão de repasse do clube para as torcidas. Né? Entendo. O Kleber, o Bruno também e os demais colegas, eu vou pedir licença para poder ser um pouco advogado do diabo, e embora apaixonado pelo clube, torcedor, assim, desde meus 4 anos de idade aqui, é um milagre, mas Deus me poupou de ser vascaíno, botafoguense. Eu estou vendo o Omar aí, que faz parte do Quarentena News, falando que o Corinthians, a democracia corintiana fora de campo está fazendo bonito, já o time dentro de campo não faz bonito. Tudo bem, não tem problema, mas nós somos corintianos, ele é botafoguense, então eu não sei nem se ele lembra quando foi o último título do Botafogo, mas deixa isso para lá. Kleber, me perdoe, eu vou fazer uma pergunta um pouco mais ácida para você. Você falou na Arena Corinthians que hoje os corintianos, ou enfim, normalmente a gente, mesmo que não é corintiano, mas é aficionado por futebol e acompanha as notícias, sabe que aquilo é impagável, aquela dívida é impagável, né? A gente tem uma dívida que nem sabe o valor, sabe que oscila em torno de 1 bi ou para mais de 1 bi, mas foi uma dívida que o Corinthians assumiu a partir de um amigo presidencial, foi o Lula, né? E com todo um esquema que envolve a Lava Jato, envolve o Odebrecht, envolve o atual presidente, o André Sanches, que também não foi penalizado ainda, eu não sei porquê. O fato é que o Corinthians podia, na época, e antes mesmo já vinha sendo estudado, a questão da utilização do Pacaembu, o que alguns vereadores não permitiram, e está abandonado o Pacaembu ao custo de R$1 milhão por mês à Prefeitura de São Paulo, e havia o Canindé também, ou seja, havia outras opções. No entanto, a gente sabe que houve um acordo entre o presidente Lula e o atual presidente do Corinthians, André Sanches, para que o Corinthians fizesse a arena. Toda essa transação que a gente hoje observa que é condenável, tanto, por diversas formas de você analisar, tanto é que o Corinthians até hoje não conseguiu sequer a questão do name rights, porque ninguém quer associar o seu nome ao estádio que é investigado pela Lava Jato, uma transação que é investigada por todas as empresas investigadas pela Lava Jato e o próprio presidente preso, né? Então eu te pergunto, você não acha que o Arena, finalizando, né, que a Arena Corinthians foi um tremendo chute fora, mas daqueles assim, bem fora do Ataliba, aquele que olha no gol e acerta lá na arquibancada? Você não acha que foi? Assim, aí é até complicado para mim responder essa pergunta. Eu mas, sei, assim, por isso eu te fiz a pergunta. Eu sei, você começou falando que é uma pergunta ácida. Porque, assim, eu sempre gostei muito de frequentar o Pacaembu. E eu sinto falta do Pacaembu. Até na última manifestação que a gente estava na Paulista lá, eu comentei com alguns companheiros, eu falei, saudade de vir para o Pacaembu. E a gente vê o que está acontecendo lá com o Pacaembu. Hoje está sendo utilizado como hospital de campanha, o futebol está parado no Brasil, mas é um belo de um estádio e tem história para o Corinthians. Sim. Eu tive o privilégio de ir quando inaugurou a Arena Corinthians. Então, quando teve o primeiro jogo lá na Arena, eu fui com a minha esposa, com meus filhos. Então, assim, é outro nível. Até foi antes da Copa do Mundo, quando inaugurou a Arena. Eu até comentava, eu nunca imaginei que eu ia entrar num estádio, era luxo, tudo mármore, as lojinhas lá dentro, muito bonito. Assim, para assistir o jogo, eu já estava acostumado com o Pacaembu, mas é melhor na Arena, dependendo do local que você está dentro do estádio, a posição que você, a arquibancada que você vai assistir o jogo é melhor. É lindo lá. Essa questão de dinheiro, como é que foi, como que foi a negociação, eu não tenho propriedade para falar sobre isso, porque eu acompanhei o noticiário, vi muita coisa que rolou, que falaram, que não falaram desde quando começou a Lava Jato,
A gente está aguardando também para ver quais são as provas que tem, o que envolve, o que foi de corrupção, o que não foi. Assim, então, não tenho propriedade, não tenho conhecimento técnico para debater sobre isso. Né? Entendi. Agora, quer dizer, o time, os jogadores ou o clube manifesta algum tipo de apoio a vocês ou é algo totalmente independente? Não, somos totalmente independentes, não tem vínculo nem com o clube, nem com os jogadores. Uma coisa que eu, em particular, tenho cobrado já faz alguns dias ou semanas até, é o posicionamento não só dos jogadores de futebol, mas dos atletas, né, aqui brasileiros. A gente vê o que aconteceu nos Estados Unidos com o George Floyd, diversas estrelas de esporte lá, seja do beisebol, do basquete, do golfe e tudo mais, se posicionando, falando, e aqui no Brasil meio que parado. Agora começou alguns ex-jogadores, principalmente, teve a polêmica da discussão do Casagrande com o Caio e tudo mais, que começaram a falar alguma coisa. Mas eu acho que essas atletas, principalmente esses de renome nacional, tem muita gente que segue eles têm que se posicionar, têm que mostrar o que está acontecendo. E esses que passaram pela época da democracia corintiana, a gente vê a fala deles lá, até o próprio Raí, irmão do Dr. Sócrates, a fala dele dentro de São Paulo, só que acaba sendo muito perseguido até por parte da torcida que é bolsominion, que curte, que não quer saber, que torce para o clube, mas não quer saber posicionamento político. E a gente sabe que desde pequeno a gente aprende, né, que futebol, política e religião não se discute, cada um tem o seu, mas é muito pelo contrário, tem que discutir sim, e o futebol é totalmente associado à política, não à política partidária, mas tudo que acontece dentro do clube acaba interferindo, seja na compra de um jogador, ou na venda, ou como a situação do clube, e a gente vê que diversos políticos e partidos políticos acabam se aproveitando dos clubes. Isso é uma tristeza que tem acontecido com diversos clubes aqui no Brasil. Você falou no início da entrevista, rapidamente, você falou que o coletivo é identificado com clubes que têm a democracia como marca. Existem clubes que não são democráticos, que você já sinalizou, já perceberam que não tem essa tendência? Você poderia citar algum, na sua opinião, que não tem essa tendência democrática? Não, Marcelo, eu não falei que o clube que não é democrático. Torcidas. Tem torcidas, tem grupos de dentro de algumas torcidas que não são democráticos, são fascistas, que querem exterminar o outro, querem acabar, e aí é no Brasil inteiro. Não vou citar o nome de um clube ou de outro, de uma torcida ou de outra. O que o nosso coletivo se propõe é estar junto com outras torcidas, coletivos, organizações, principalmente ligado ao futebol, que é uma paixão nossa do coletivo, todo mundo envolvido com o Corinthians, discute, debate, acompanha no dia a dia, mas principalmente com esses torcedores de outros clubes ou até mesmo outras torcidas, outros grupos de dentro do Corinthians que são a favor da democracia e antifascista. A gente quer estar junto, quer somar e vamos caminhar junto nessa luta aí para manter a manutenção da democracia. Agora, não é o clube que não seja democrático, não foi isso que eu disse. Agora, nós 5 somos da nova geração, mas tem uma novíssima geração nos assistindo que não conhece a democracia corintiana, que não sabe o que foi isso, né? Então a gente fica, às vezes, com a boca torta pelo uso do cachimbo. A gente pressupõe que todos aqui conheçamos, que toda a nossa audiência conhece o que... Você podia falar um pouquinho, assim, para lembrar um pouco, que foi algo importante no futebol, assim, das coisas mais marcantes fora das Copas, fora das conquistas. A garotada sabe hoje de todas as conquistas do futebol, agora desconhece situações assim, o primeiro negro que entrou pela porta principal, no Fluminense era proibido o jogador entrar, era tratado como empregado, enfim, tem fatos que são poucos e se perdem naturalmente no tempo. Você podia lembrar um pouquinho para a gente da democracia, rapidamente contar um pouquinho a história do que foi? Tá. No início, lá em 1910, quando se juntaram lá alguns trabalhadores ali no Bom Retiro, estava tendo uma excursão no Brasil de um time da Inglaterra que chamava Corinthians, e aí eles viram e tinha aquela repercussão, e o futebol estava começando aqui no Brasil, mas já era da elite, já tinha alguns poucos clubes, né, organizações, times, que já era só a elite que estava participando. E esses trabalhadores resolveram fazer um time. Então, tipo, de uma semana para outra eles estavam em 5, na segunda semana já estavam em 13, e foi agrupando algumas pessoas e montaram o time deles ali. Aí, entre eles mesmo e alguns comerciantes ali da região, resolveram fazer o primeiro campinho, o primeiro estádio do Corinthians.
todos os times que tinham na época não podiam jogar no time pessoas pretas. E aí o Corinthians teve o Davi, que ele jogou no Corinthians no primeiro ano, fez o primeiro gol do Corinthians. No segundo ano que o Corinthians participou do campeonato ali da Várzea, ele já foi o artilheiro do campeonato e todo mundo ficou meio assim. E o Corinthians já defendia a democracia desde o seu princípio ali. Em 1917, na primeira greve nacional aqui no país, os jogadores terminaram de jogar um jogo e se juntaram aos trabalhadores que estavam em greve reivindicando pelos seus direitos. E aí, pulando, para ser bem sucinto na história, nos anos 80, já estava naquela discussão do fim da ditadura, redemocratização do país e tudo mais, e tinha também dentro do Corinthians, a direção, ela meio que vinha seguindo o rito da ditadura. Então, no início dos anos 80, lá em 1980, alguns jogadores, alguns funcionários do clube se juntaram para ir combater esse tipo de atitude que estava tendo da direção do Corinthians e falou, não, aqui vai ser tudo democrático e votado. Então, todas as decisões que iam ser tomadas dentro do Corinthians, seja comprar um jogador, vender, o que fosse fazer, era por voto. Todo mundo tinha o direito ao voto ali dentro do clube. E aí foi onde que ficou conhecida a democracia corintiana, no início dos anos 80. E aí, passado Oi. Vamos fazer a parte desse grupo, é legal a gente falar, né? Doutor Sócrates, Vladimir, Casagrande, Zenon, Birubiru, né? Isso, e não fazia parte desse grupo, embora fosse do time, o ex-goleiro e ex-técnico da seleção brasileira, Emerson Leão. Ele não fazia parte do time, isso é histórico, né? Isso foi próximo ao bicampeonato paulista, né? 82 e 83. O Sócrates até jurou que se o Brasil tivesse direta já, de 84 para 85, ele não sairia do Brasil. Foi numa manifestação na Paulista, não foi isso? Não sei se foi na Paulista ou no Vale do Anhangabaú. Isso, aí ele jurou que não sairia, mas como a eleição não foi direta, foi pelo voto indireto, que o Tancredo Neves foi eleito, ele foi vendido, aceitou ir para a Itália, foi para a Fiorentina. Você acha que tem jogadores desse momento eram mais politizados do que hoje, por exemplo? Você está me dizendo que pouca gente se manifestou com relação ao coletivo, ou mesmo a ideia do coletivo. Os jogadores estão menos politizados hoje em dia? Com certeza. A gente vê, eu acompanho alguns jogadores nas redes sociais aí, fazer propaganda de alguma marca de roupa, de tênis, de relógio, de óculos, do que discutir. E o que dá mais tristeza de ver é que a grande maioria, não vou falar que é 100%, mas perto disso, os jogadores profissionais, eles vieram da comunidade, vieram da periferia, muitos são filhos de trabalhadores, ou às vezes é filho de mãe solteira, negros, pobres, e depois que acaba conquistando um certo espaço no futebol, começa a ganhar o dinheiro, meio que parece que esquece as origens, né? Então eu acho que é bem menos politizado, sim. E por outro lado, a gente vê que tem alguns poucos jogadores que estão se posicionando, que estão falando, acaba sofrendo uma certa represália de algum grupo, de alguns jogadores que estão junto, aí tem um empresário dele que não pega mal, não se pronuncia, fica na sua, não fala de política. Então, eu acho que hoje é bem menos politizado, sim, os jogadores, do que, pelo menos aqui no Brasil, né? Do que foram na década de 80. E você fala em democracia, mas o meio do futebol é um meio tão repressor que até hoje talvez seja um dos pouquíssimos ambientes de trabalho em que ninguém se declara homossexual, né? Não pode. Então, né? Pelo menos entre os homens. Entre os homens, né? E é bastante complicado isso. Isso é uma das coisas que a gente debate também. Falar, o jogador de futebol que se assumiu homossexual, ele acaba sendo excluído do clube. Muitos jogadores, quando saem do Brasil, vai jogar em clubes lá fora, acaba sofrendo racismo. A gente tem acompanhado diversas vezes, já vimos diversas cenas lamentáveis, principalmente na Europa. Já teve torcedor de jogar banana para jogador brasileiro, ou jogadores africanos ou sul-americanos. O racismo também impera. No Brasil é a mesma coisa. Tem muita homofobia dentro do futebol, tem muito machismo dentro do futebol, e é uma coisa que tem que combater. A gente vê que nos últimos anos os clubes começaram a fazer os times femininos. É um excelente espetáculo, um futebol feminino, mas não tem o mesmo patrocínio, não tem o mesmo dinheiro, não tem o mesmo incentivo que os homens jogando. O nosso coletivo, o ano passado, nós organizamos lá na Arena, num jogo até contra o São Paulo,
porque tem também essa questão da homofobia e ficar gritando bicha quando o goleiro vai bater o tiro de meta, começou depois da Copa do Mundo aqui no Brasil, e todos os clubes têm feito isso daí, os torcedores. A gente fazendo uma campanha para o pessoal não xingar, não falar esse tipo de coisa, em vez de xingar de bicha quando o goleiro adversário vai chutar o tiro de meta, vamos gritar Corinthians quando o Cássio fosse chutar a bola, por exemplo. Fizemos panfletagem sobre isso. Mas é uma construção diária, né? Todo dia tem que ir debatendo, tem que ir mostrando, porque quem não aceita o racismo não tem que aceitar também a homofobia, não tem que aceitar também o machismo, não tem que aceitar nada desse tipo de coisa. Só que é uma construção diária, a gente sabe que é complicado, né? Esse ano mesmo. Claro, fica à vontade. Primeiro, respondendo ao nosso amigo Plínio Labriola, e a gente agradecer, porque o Plínio foi o nosso contato para trazer o Kleber para o Quarentena News. E o Plínio também tem artigo publicado na nossa página do Quarentena News. Então, muito obrigado ao Plínio. E ele pergunta se o Rio tem torcidas mobilizadas. Não, não tem. Por isso, justamente, estamos olhando para São Paulo. Atualmente, o Rio só tem um clube, que é o Flamengo, que ganha tudo, né? Então, só temos a torcida do Flamengo. Me perdoem, meus amigos vascaínos. Mas eu queria conversar com o Kleber. Uma questão. Vocês estão indo para a rua e botar gente na rua em nome da democracia, do coletivo da democracia corintiana e de outras frentes, sempre corre o risco de ter infiltrados para criar tumultos e depois eles aparecerem, o movimento como um todo aparecer como os vândalos, né? E agora há um momento, inclusive o presidente da República está no momento que já começou a declarar que essas pessoas que estão indo para as ruas protestar contra o seu governo devem ser classificadas de terroristas, né? Então eu queria saber quais são os controles que o coletivo tem construído para minimizar essas possibilidades de brigas, de confusões e de quebradeiras que pode jogar contra a imagem do coletivo Democracia Corintiana. Bom, a primeira coisa, eu acho que é a fala do presidente sobre essas manifestações, e não só em São Paulo. A gente viu que teve no Rio Grande do Sul, não no domingo agora passado, que já teve em diversas cidades, mas no outro domingo teve também algumas poucas cidades, mas está tendo. É uma fala fascista, né? Ele quer acabar, chama de terrorista pessoas que estão se manifestando contra o governo dele, ou o desgoverno dele. A gente tem essa preocupação e esse cuidado, sim. Na Paulista, no domingo retrasado, tiveram duas confusões ali. A grande imprensa, a grande mídia acabou não mostrando o que aconteceu, mas a gente que estava lá, nós vimos. Quando nós chegamos lá na Paulista, a polícia militar, a avenida estava aberta, não estava fechada, que antigamente aos domingos a avenida fica fechada para lazer. Por conta da pandemia, estava passando os carros normalmente. Nós chegamos e ficamos um grupo pequeno ainda, na hora que nós chegamos, debaixo do MASP ali, que é o Museu de Arte de São Paulo. A gente estava ali e muita polícia em volta. Passou um pouco, começou a chegar mais gente ali, mais torcedores, não só do Corinthians, mas de outras torcidas, e começou a encher ali. E por conta dessa questão do isolamento, de distanciamento, máscara e álcool em gel, o pessoal começou a ficar um pouco afastado um do outro. Acabou, a polícia fechou a rua. Chegou bastante torcedor junto de metrô, fechou a frente ali do MASP. A gente estava tudo ali, tinha um cordão da polícia de isolamento bem do nosso lado ali na esquina do MASP. Uns 50, 60 metros para frente, tinha outro cordão da polícia. E até então, não sei se vocês conhecem na Avenida Paulista, onde tem o MASP, umas 3 quadras para frente, tem a Fiesp, que é a Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que é o ponto que geralmente os bolsominions se manifestam ali. E começou a chegar um grupo deles lá, uns 50, 60 pessoas, e a gente estava em mais de 1.000 ali na frente do MASP. E aí a polícia fez um terceiro cordão de isolamento lá próximo deles lá. Então tinha 3 cordões de isolamento da polícia e a gente do nosso lado. A gente tinha combinado de mais ou menos fazer o ato umas 3 horas, da meio-dia às 3. Falou, quando der umas 3 horas da tarde, a gente vai embora. E aí o pessoal que estava na organização, quando estava por volta de 3 horas da tarde, a polícia militar tem alguns soldados ou policiais que vai
um jaleco azul de mediador, justamente para debater, a gente avisou para eles que a gente estaria indo embora. Falou, ó, já demos nosso recado, já a proposta era ficar daqui da meio-dia até as 3, já são 3h15, mas estamos indo embora. E aí foi dada a orientação para o pessoal para ir embora. Boa parte do pessoal começou a ir embora sentido para o outro lado, onde que não tinha o isolamento da polícia, para a estação do metrô da Consolação. E aí a gente começou a esvaziar, e aí teve o primeiro conflito ali, que foi uma mulher que saiu em várias páginas aí com taco de beisebol e tudo mais. Depois viemos saber que ela é filha de um general do exército aposentado e tudo mais. Ela passou por 2 cordões da polícia, o primeiro cordão de isolamento lá perto dos bolsominions, esse segundo que era no meio entre um e outro, chegou atrás do cordão de isolamento da polícia que estava próximo da gente e começou a ofender, começou a xingar, falar um monte de besteira, e aí algumas pessoas que estavam junto com a gente quiseram ir para cima. E ali acalmou, o pessoal segurou, falou, não... Aí tem até um vídeo na internet aí que a polícia abraçou essa bolsominion e levou ela embora lá pro lado deles de novo. E aí nisso foi esvaziando mais ainda o nosso ato, o pessoal indo embora. E aí vieram 3 cidadãos lá, e depois também ficamos sabendo, os 3 estavam com uma roupa semelhando a camuflagem do exército. E aí um deles é coronel da PM aposentado aqui de São Paulo, foi lá no meio da nossa manifestação, esses 3 também. Da mesma forma, começaram a xingar, começaram a ofender, falar um monte de besteira, e alguns companheiros nossos que estavam lá também não começou a retrucar. Começou aquela xingação, e querendo ir para cima, todo mundo querendo ir um para cima do outro. Em vez da polícia pegar esses 3, levar de volta lá para o lado dos bolsominions, o que a polícia fez? Tacou bomba de efeito moral, gás lacrimogênio, bala de borracha, e aí foi aquela correria, todo mundo correndo. Então eles tentaram fazer isso sim no final do nosso ato para mostrar que as torcidas organizadas, ou o pessoal que é a favor da democracia estava ali para fazer baderna, para fazer bagunça. Eles querem ganhar essa narrativa. Mas na verdade eles acabaram dando errado essa estratégia deles porque foi filmado. Hoje em dia todo mundo tem um celular com câmera e aí viralizou na internet aí o pessoal vendo que as 2 provocações que teve foram pontuais, as 2 foram causadas por bolsominions, e a polícia acabou meio que passando a mão na cabeça deles e vindo para cima de nós. Uma preocupação que a gente tem, nós acompanhamos lá em Curitiba, tem alguns lutadores de MMA, UFC, esses negócios de jiu-jitsu, que fizeram um grupo lá para ir para cima de uma manifestação antifascista e tudo mais. Isso daí, a gente sabe que tem alguns grupos aqui em São Paulo também que estão debatendo isso, que estão falando isso, que tem que vir para cima, que tem que vir para cima. Mas nós que somos torcedores, a grande parte do pessoal que estava nas manifestações no domingo passado na Paulista, e boa parte também que estava aqui no Largo da Batata, é pessoas que são da periferia, pessoas que já são excluídas de diversas coisas na sociedade, que já tem o preconceito, quando vê a polícia já fica com medo e a polícia já vem para cima. Frequentadores de estádio de futebol sabem como é que funciona. Então, assim, nós vamos defender a democracia, nós vamos estar na rua sim, vamos pedir para o pessoal que tiver algum problema de saúde para evitar de ir por conta da pandemia, pedir para o pessoal sempre estar de máscara, levar álcool em gel, quem tiver aquela outra máscara facial, óculos, tudo mais, para tomar cuidado com a pandemia, que é um problema, mas nós vamos lutar para manutenção da democracia. Meus pais, meus avós tiveram que lutar pela redemocratização do país. Hoje a gente luta pela manutenção da democracia, e eu espero que meus filhos no futuro eles possam desfrutar da democracia sem ter que lutar pela redemocratização novamente. É isso. Agora, pela sua experiência, o Nelson Rodrigues dizia que estádio de futebol vai até minuto de silêncio. E o João Saldanha dizia que trabalhava em rádio, que não podia, a rádio também não podia respeitar, porque eu achava que saiu do ar. Você acha que o Bolsonaro quis tirar uma casquinha do futebol? Você acha que ele está fora? Ele não tem chance de entrar no estádio hoje? Pelo menos aí em São Paulo. Eu não sei se ele não... Depende do estádio e do jogo, né? A gente vê que o Palmeiras teve um campeonato que ele estava lá querendo tirar a foto com a taça, levantar como se ele tivesse conquistado alguma coisa. Na verdade, ninguém nem sabe para que time que ele torce. Cada hora está com uma camisa de futebol diferente. Assim, no Corinthians eu acho bem difícil. Eu acho bem complicado. Assim, primeiro que a grande maioria da torcida do Corinthians não apoia esse governo. Eu tenho amigos corintianos que apoiam esse governo sim, muitos estão se arrependendo, não fazem parte do coletivo. Eu procuro levar os debates que a gente faz dentro do coletivo para esses torcedores que
não frequentam, que não são politizados, ou que falam que não tem que misturar política e futebol, mas eu acho que é complicado. E o Bolsonaro, ele quer levar a casquinha em qualquer lugar, né? Ele falou, ontem eu assisti o debate aqui no Quarentena News com o professor Tarcísio mostrando o que está acontecendo com as universidades, a questão dos reitores, né? Então, o que ele puder fazer para acabar com as instituições e governar tranquilamente é a cara desse governo aí. Aqui no Rio vale registrar nessa conversa, a gente assistiu uma cena em comum. O governador, que está todo enrolado, né? O governador Witzel, ele foi fazer o gesto quando o Flamengo conquistou o campeonato, como se estivesse engraxando a chuteira, e o estendeu a mão, o Gabigol, e o Gabigol tirou, virou as costas. É uma cena rara no futebol, né? Quer dizer, o futebol normalmente ele é cooptado ao longo da história pelo poder, né? Pelo poder político. O Médici usou muito isso, né? Quer dizer, a ditadura... Bruno? Dizem que o Gabigol achou que ele fosse bater a carteira dele e se protegeu, assim, mas eu não sei se é verdade. Esse aí tá enrolado, esse governador tá enrolado. Mas 69. A tradição, quer dizer, o futebol sempre foi... A ditadura usou muito, né? Quer dizer, o Médici, inclusive o Saldanha, que montou aquele time, aquela seleção, que jogava sozinho, na verdade, mas ele teve o mérito de bancar. Ele teve um jogador, o pessoal mais novo não sabe, teve um jogador, ele saiu porque o presidente escalou um jogador na seleção, né? Uma convocação. O jogador ele chegou, eu acho que o Dario não chegou a jogar em 70, mas foi escalado. Não, jogou não. E o Saldanha falava assim, olha, não escala o ministro, ele não tem direito de escalar o meu time, né? Quer dizer, e o Zagallo pegou, aceitou aquela constelação, que aliás está fazendo 50 anos agora, né? Esses dias da conquista, eu acho que é por agora, assim, né? Do tricampeonato, que foi um momento muito bom. E curioso que, a despeito da ditadura, né, um regime, enfim, que começou ali a torturar, a matar, já estava no auge da tortura, o Brasil acolheu aquele de tão... Aquilo era arte, não era futebol. Eu devia ter, na época, 10, 12 anos, a despeito de ser uma seleção militarizada, né? Quer dizer, era capitão Coutinho, era o cara tinha as 3 armas, tinha o cara da Marinha, tinha o cara da Aeronáutica e tinha o cara do Exército ali no comando da seleção, um técnico que era o Zagallo, com todos os méritos dele, era uma pessoa que não se impunha, assim, quer dizer, politicamente e tal. O Brasil abraçou aquele título, né? Quer dizer, e houve até discussão nas organizações clandestinas, e não se eles deviam apoiar ou não, vibrar ou não com os gols e com a vitória da seleção. Quer dizer, que é um momento curioso, né? Só estou registrando isso como curiosidade, porque o futebol é uma paixão que une e ao mesmo tempo desagrega, né? E vocês estão usando de uma maneira muito positiva, muito, muito bacana, assim, quer dizer, juntar. Tomara que não dê ruim essa mistura de que as pessoas entendam que são torcedores do Corinthians, mas que são... porque tem uma questão de narrativa interna delicada, né? Quer dizer, amanhã vai a torcida do Palmeiras, quer dizer, isso tem o risco também, né? De não dar certo, né? Mas vocês devem ter isso avaliado bem, enfim, no momento que vocês se associam, né, a marca do Corinthians ao movimento de rua, isso aí ele pode gerar alguma coisa, ele pode gerar muita energia positiva, mas algum tipo de atrito também. Ele pode aglutinar e pode separar. Eu acho que a gente já está chegando ao nosso final. Eu queria só agradecer, ouvir, enfim, temos um tempo aí para uma pergunta. Quem gostaria? Quem se candidata? Eu gostaria, pode ser? Vai, Jorge, que é o líder. Não, que isso. Eu gostaria o nosso capitão, Bruno. Não, que isso. O Kleber, eu gostaria de saber... Eu gostaria de saber, Kleber, o seguinte: qual foi o ponto que vocês falaram? Agora chega, nós vamos para a rua. Qual foi o ponto que levou vocês a tomar a decisão de se organizar e ir para a rua? Acho que só antes de falar sobre isso, Jorge, sobre o que o Bruno estava falando antes também, uma apropriação que acabou os bolsominions utilizando muito é a camisa da seleção brasileira. Hoje, alguns torcedores do coletivo ou de outros coletivos antifascistas até que estão usando
Não, a camisa da seleção brasileira não pertence a eles. A própria bandeira, símbolo, né? A própria bandeira. Sobre isso daí, o que levou a gente a ir para a rua foi ver a cada domingo que está passando aquelas carreatas da morte, eles fazendo buzinaço. No dia do Exército, até o presidente foi lá com o pessoal com bandeira pedindo AI-5, acabar com o Congresso ou com o STF, com as instituições democráticas. Não dá para a gente ficar calado, ficar em casa se resguardando por conta da pandemia, assim, sabendo desses riscos todo o tempo, que é o povo pobre, o povo da periferia que está sofrendo mais com a pandemia, que não tem acesso aos hospitais, não tem acesso ao sistema de saúde como um todo, mas não dava para ficar calado em casa e vendo nas redes sociais ou na própria imprensa aí, na televisão, os bolsominions fazendo carreata, cobrando que os trabalhadores têm que voltar ao trabalho, para o comércio, para voltar à economia normal, pensando na economia e não pensando na saúde do povo, e a gente assistindo aquilo. Não, a gente tem que ir lá mostrar para eles que essa narrativa está errada, que eles não vão ganhar esse espaço, que tem o pessoal que não concorda com isso, então, se eles estão na rua lá protestando a favor de tudo isso que a gente é contra, nós vamos para a rua sim, tomando com todos os cuidados de distanciamento e máscara e etc, mas nós vamos estar na rua sim, e nesse final de semana estaremos de novo. Amanhã vai estar de novo. Nós estamos debatendo ainda como, onde, quem que são os grupos que estão juntos, está tendo durante a semana toda essas discussões, eu não vou comentar aqui agora, vamos ter outra reunião hoje à noite ainda, para discutir mais algumas coisas, mas no final de semana vamos fazer outro ato. Tá ótimo, então. Jorge, você fica com a palavra final, como disse o Marcelo, você é o nosso capitão, você que vai bater o pênalti. Em caso de pênalti, o capitão que bate. Pênalti aos 45 é Jorge Antônio Barros. Não, o Marcelo está tentando mudar a regra do jogo. Você é o nosso âncora, né? Você é o nosso âncora oficial da TV Quarentena News. E eu quero apenas agradecer ao Kleber, ao Antônio Jorge, ao Marcelo e a você, Bruno, por essa entrevista. Ao Plínio, aqui, ao Plínio também. Ao Plínio Labriola também, que foi o elo, né, que fez o contato, que trouxe você para conversar com a gente. Gostei muito de você, de conhecer o teu pensamento, e estamos juntos, né? Nós estamos juntos, do mesmo lado, né? E quero aproveitar para também lembrar e lamentar que hoje, pela primeira vez em 13 anos, a ONG Rio de Paz teve um protesto pacífico seu invadido nas areias de Copacabana por bolsonaristas, né? Que derrubaram as cruzes, que ofenderam as pessoas, que xingaram todo mundo. Realmente é esse o modo deles se comportarem, né? E o presidente está tentando transferir para aquelas pessoas que estão pedindo democracia esse rótulo de baderneiros. Nós não vamos aceitar esse rótulo. Esse rótulo é deles, dos bolsomínios. Eles é que começaram essa guerra, foram para a rua xingando com carreatas, como bem lembrou o Kleber. Tá? Eu quero manifestar aqui, usar esse espaço, pedindo licença aos nossos companheiros da mesa, que nós não vamos tolerar isso aí, não vamos tolerar retrocesso na democracia. Agradecemos a todos a participação e até uma próxima conversa no Quarentena News. Obrigado. Obrigado. Kleber, vai Corinthians! Vai Corinthians! Um abraço. Obrigado. Obrigado. Abraços.